Cardoso acompanhou agora há pouco uma coletiva na Secretaria Municipal de Saúde, onde foi confirmado o primeiro caso suspeito da varíola dos macacos aqui em Londrina. Como assim, Juliano? É essa história que está preocupando o mundo inteiro e que já tem alguns casos confirmados no país. Agora parece que a gente tem um confirmado em Curitiba e além desse suspeito aqui em Londrina, tem mais um caso suspeito em Cascavel, tá? O jovem aqui de Londrina que teve esse caso suspeito revelado, ele tem 27 anos, ele estava na Turquia, ele estava na Europa recentemente e ele já está isolado. Familiares dele estão sendo monitorados, mas eu estava conversando com a Laís um pouquinho antes do programa que ela me disse, Juliano, estão sendo monitorados, mas nenhum deles tem sintomas nesse momento. Vamos entender o que é que a Secretaria Municipal de Saúde já tem de informações dessa história. A Laís está comigo ao vivo? Deixa eu falar com a Laís primeiro aqui. Ô Laís, nesse caso, a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, ela faz esse monitoramento e, obviamente, tem que tomar cuidado. A gente não sabe ainda, é tudo muito novo no mundo inteiro. A gente não sabe até que ponto essa transmissão dessa varíola dos macacos pode ser preocupante, né? Boa tarde. Mais uma vez, né? Oi, Juliano, boa tarde. Pois é, né? Ele passou 17 dias na Europa e quando voltou começou a apresentar aí esses sintomas. Passou 3 dias internado, achou que podia se tratar de uma dengue, mas as lesões na pele, né, que é uma das características da doença, foram apresentadas. Então aí começou essa suspeita. Agora, já foi feito aí um exame pelo LACEN e a expectativa é que na semana que vem a gente tenha um resultado e possa saber se trata aí do primeiro caso dessa doença aqui em Londrina. Bom, a Secretaria de Saúde convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre esse assunto, até porque, como você disse, né, surgem muitas especulações, a gente não sabe muito bem como reagir nesse tipo de situação. E agora a gente vai ouvir o que disse o secretário de Saúde, Felipe Machado. Na verdade, um paciente que iniciou sintomas pouco após uma viagem à Europa, passou por 3 países, dos quais 2 com casos confirmados de varíola do macaco. E esses sintomas evoluíram para as lesões de peles, que é muito característica para se enquadrar nos casos suspeitos. E nesse sentido, a gente já havia emitido uma nota técnica a todos os hospitais da cidade, todas as clínicas de infectologia, para o manuseio adequado. O paciente foi isolado, teve todo o acompanhamento médico no período de internação, que perdurou por 3 ou 4 dias. Houve melhora do quadro clínico, ele teve alta para acompanhamento em casa, entretanto, com as orientações de isolamento. E o protocolo atual do Ministério da Saúde é que o isolamento deve permanecer até as lesões desaparecerem completamente da pele. Sintomas muito parecidos com a dengue. Mialgia, que é dor no corpo, dor no fundo do olho, febre, diarreia, e depois de alguns dias, até mesmo dentro do processo de internamento, evoluiu para o aparecimento das lesões na pele. E aí nós coletamos todos os exames, os materiais da lesão, exame de suave nasal, orofaringe, encaminhado ao Laboratório Central do Estado, que é onde vai ser responsável por processar e nos divulgar o resultado dos exames. Bom, a preocupação com a família existe, mas nesse momento, né, Laís, estava dizendo aqui que a gente estava falando um pouquinho antes do programa, ninguém da família desse jovem apresentou sintomas da doença, mas eles seguem sendo monitorados. Como é que é isso? Sim, Juliano, é importante que haja esse monitoramento, mas a notícia boa é que, por enquanto, ninguém apresentou aí esses sintomas. Esse homem, então, de 27 anos, continua isolado e os familiares sendo monitorados aí pela Secretaria de Saúde. Agora, como que funciona esse processo? É que a gente vai ouvir aí a explicação do secretário de Saúde. Vamos acompanhar. Os contactantes foram devidamente orientados em relação às medidas que devem tomar e também estão sendo monitorados. Nesse momento, nenhum apresentou sintomas semelhantes ao deles, estão todos bem, todos sendo acompanhados pela equipe do hospital, pelo médico responsável e também pela nossa equipe de vigilância epidemiológica, assim como fizemos no início lá da Covid-19, monitoramento através de telefone, mantendo as orientações a toda a família, aos contactantes próximos. Na verdade, não há motivo para pânico, para alarde, não muda basicamente nada, né? Os casos suspeitos, todos os hospitais já têm orientação como devem tratar,
como proceder nessa situação, e nós vamos intensificar o monitoramento epidemiológico que nos compete. É natural que essa notícia possa trazer aí uma preocupação na população, né, porque é uma situação que a gente ouvia falar, mas estava longe, assim como foi também no início da Covid. São doenças diferentes, a evolução nos casos, a maioria tem sido os casos ambulatoriais, leves, e nós vamos continuar fazendo tudo aquilo que estiver dentro dos protocolos que são atualizados praticamente diariamente através das notas técnicas do Ministério da Saúde. Meio-dia 26, está aí as palavras do secretário municipal de saúde, Felipe Machado, a respeito desse primeiro caso suspeito aqui em Londrina. Como eu disse, temos um caso confirmado já na nossa capital, em Curitiba, temos um outro caso suspeito em Cascavel, no oeste do estado, e eu tenho comigo aqui a doutora Aline Stipp, que sempre nos ajuda a entender estas histórias, que sempre nos ajuda, foi nossa consultora ao longo de todo o período mais crítico da Covid-19. Mais uma vez, obrigado pela participação com a gente, doutora. O que é exatamente esta variante dos macacos, esta varíola que nos preocupa agora? Porque a gente ouve falar de varíola no ser humano, uma coisa tão antiga, né? Que parece que já estava até erradicada, de vez em quando a gente ouve falar de um caso ou outro, em especial nos países lá na África. O que é essa varíola dos macacos e por que ela está preocupando tanto, doutora? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada novamente pelo convite. Então, a varíola do macaco é uma zoonose, é uma doença infecciosa, né, de um vírus, provocada por um vírus que é transmitida aos seres humanos, através do contato. E aí, a hora que vem para o ser humano, a gente dissemina muito rápido devido à falta de instruções como cuidar desse doente, né? Então, o contato com esse doente, como deve ser feito para a gente não ter a disseminação. Ainda bem, Juliano, que essa variante da varíola do macaco, ela é menos grave do que a variante que a gente estuda lá, realmente muito antiga, né? Então, a gente tem um histórico onde o Brasil recebeu o certificado da Organização Mundial da Saúde de erradicação da varíola em 1973. E a última campanha de vacinação no Brasil foi em 1980. Então, essa variante que a gente tem em circulação, que é a varíola do macaco, ela é menos grave do que a varíola listada historicamente, né, lá atrás. Como é que pega ela? A gente está acompanhando esse caso suspeito em Londrina e a Secretaria Municipal de Saúde disse, olha, apesar de não terem sintomas, os familiares estão sendo monitorados. É só nesse contato, mas e como é que é esse contato? A gente sabe que tem doenças que você pega num aperto de mão, você pega com espirro, tem doenças que são sexualmente transmissíveis. No caso da varíola dos macacos, como é que é a transmissão? A transmissão é o contato com a pessoa infectada, né? Então, com fluidos corpóreos, então, urina, saliva, secreções respiratórias. Suor? É o contato direto. Suor, né? Também, sim. Então, assim, todo líquido corpóreo dessa pessoa que está infectada, a gente fala de sintomática, né? Que tem as pústulas, que é uma doença característica. Então, tem lá as vesículas, né? Cheias de líquido. Essa vesícula, ela é rica em vírus. Então, o contato pessoa a pessoa, o indivíduo é saudável, com o indivíduo infectado é onde a gente tem a transmissão desse vírus. Quais os riscos, doutora, para a gente fechar, para a gente entender um pouco mais disso? A senhora já colocou e já me deixou um pouco mais aliviado quando a senhora diz, olha, ela é menos grave do que era a varíola dos humanos, que está erradicada lá desde a década de 70. Mas quais os riscos para as pessoas que contraírem a varíola dos macacos? A gente pode estar falando de mortes? Então, na verdade, a gravidade dela é muito baixa, viu, Juliano? A descrição científica dessa varíola dos macacos ela é muito grave, tendo quase nula o risco de óbito. O problema é que, assim, se a gente tiver uma disseminação muito grande, a falta de instrução, como lidar com esses pacientes, a gente tem uma disseminação desse vírus na população, a gente pode ter que voltar atrás e ter novamente uma campanha de vacinação para ter o controle da transmissão desse vírus dentro da população. Tá certo. Doutora Aline, mais uma vez, obrigado pela participação, por nos ajudar a entender um pouco mais dessa varíola dos macacos que está no noticiário o tempo todo e que chegou pertinho da gente agora. Ótima tarde. Muito obrigada, Juliano. Tá aí, o nosso papel no balanço é sempre esse, tá? Aparece alguma coisa, a gente não vai só dar a notícia para você aqui correndo, não. A gente vai tentar te explicar, porque a gente está ouvindo muito falar disso, né? Mas até então estava longe. Tem caso confirmado aqui, Juliano? Não, ainda não. Tem 3 situações no Paraná. Em Curitiba, caso confirmado na capital.
Aqui em Londrina e em Cascavel são 2 casos suspeitos. Carecem de exames ainda e a gente vai acompanhar tudo isso de perto, tá? 12:30.